e viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha a gente aqui nessa playlist sobre mediunidade, que estuda o Livro dos Médiuns pela luneta do nosso querido Emmanuel, aqui no livro Seara dos Médiuns. E hoje o Emmanuel vai pegar uma questão do Livro dos Médiuns, vai fazer a gente refletir bastante sobre ela, vai nos ajudar a imaginar uma situação. Porque antes da gente entrar aqui nos textos, vamos pensar aqui. Não existem situações, às vezes dentro do nosso centro espírita mesmo, mas muito frequentemente em outras instituições que usam a mediunidade, de forma equivocada. A gente não lê de vez em quando nas passarelas aí, pai não sei das quantas, mãe não sei das quantas, faz e desfaz trabalho, traz a pessoa amada em tantos dias. Pois é, nós vemos um encarnado médium, de certa maneira, explorando ou sendo explorado por espíritos desencarnados, certamente inferiores, porque espíritos superiores não se prestam a comercializar os seus dons, e que vão ser explorados e exploradores de outros encarnados, que vão lá os consulentes, que vão pedir favores, que querem que termine o casamento de alguém para ficar com a outra pessoa, que querem um emprego no lugar de outro que está mais qualificado, e não vão encontrar ajuda disso entre os espíritos elevados, que vão dizer assim, ó meu filho, vai estudar, ó minha filha, vai procurar outro afeto. Olha, não fique imaginando que para você conseguir um emprego eu tenho que fazer a outra pessoa ficar desempregada. Isso não vai acontecer. Então essa exploração, esse comércio da mediunidade, muitas vezes tem um lado perverso. Porque se a gente pensar do ponto de vista dos encarnados, aqueles consulentes, os pedintes, são pessoas que querem a lei do menor esforço. Ah, mas elas são iludidas, disseram que o médium era poderoso e resolvia o problema. Seja no espiritismo, seja nessas igrejas que aparecem por aí com o pare de sofrer, com resolvemos os seus problemas, né, com a tal da falsa teologia, que não é teologia coisa nenhuma, da prosperidade. As pessoas que estão buscando isso, essa solução fácil para as coisas materiais da vida, elas são, sim, acomodadas e querem não ter que fazer esforços. Então elas se enganam, só lobos caem em armadilha para lobos, né? E a gente começa a perceber que elas são enganadas porque querem. A gente até já tratou disso num curta. E é interessante que a gente pense bem assim, mas se os encarnados, tanto os consulentes quanto os médiuns, estão ali cientes de que estão fazendo um comércio equivocado, às vezes, presta atenção no que eu vou dizer, às vezes os espíritos que estão participando disso não estão participando disso por maldade, nem por malícia. São espíritos que estão numa faixa evolutiva ainda de pouca compreensão, de pouca consciência do que lhes cabe fazer como espíritos, que deveriam ser orientados, conduzidos, até mesmo pelos encarnados, que têm ali a tarefa deles, mas são explorados. É essa exploração que o Emmanuel vai fazer a gente trabalhar aqui e pensar um pouquinho, tanto que ele deu o título de Imagina, para a gente fazer um exercício de memória aqui, sem preconceito, mas ele vai tomar um exemplo muito característico e a gente vai entender isso, conhecendo, compreendendo irmãos de outras fileiras que trabalham a mediunidade. Eu sei que nem todos os espíritos que se apresentam falando de uma forma truncada, usando trejeitos, usando até aparamentos e coisas assim, são mesmo espíritos atrasados, inferiorizados. Menos ainda são espíritos malvados. Muitos deles têm boa vontade, mas não têm conhecimento. E ele faz a gente fazer esse exercício de imaginação. É lógico que ele vai referenciar um momento muito triste, muito difícil da nossa história do Brasil. Mas, olha só que coisa interessante, porque se a gente começar com Kardec, aqui no Livro dos Médiuns, fica mais fácil de entender. Entender, inclusive, essa preocupação do Emmanuel para que a gente não vire explorador de espíritos ainda em condição inferior, em condição mediana, que não são maus. Essa é a questão, que não são maus. São simples e ignorantes apenas. Mais ignorantes do que simples, né? Porque simples a gente já avançou muito, chegou na fase humana da evolução, tem simplicidade na história, mas não. Mas olha o que Kardec pergunta para os amigos espirituais, na segunda parte, no capítulo 24, tem lá o item 268.
E aí ele vai fazer várias questões. Uma delas é essa aqui, olha só. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé, desde que tenham consciência da sua insuficiência, convém nisso, e só dizem o que sabem. Aqui tem um detalhe que a gente às vezes não percebe. Kardec não pergunta se os espíritos que nos induzem ao mal. Ele fala dos espíritos que nos induzem ao erro, ou em erro, né? E essa é uma questão importante. Esses espíritos, como ele fala ali, né? Alguns são bons, mas não têm conhecimento. Imagina você, vamos fazer uma outra imagina, não imagina do Emmanuel? Imagina você está lá caminhando pela rua, de repente uma pessoa começa a gritar, ai, tá com uma apendicite supurada. Você que nunca viu, né, uma imagem de uma parte interna da pessoa, você vai lá fazer uma cirurgia? Você vai tentar apertar, e aí aperta, piora o negócio. Então, muitas vezes, mesmo querendo ser bons, a gente erra. É o caso desses espíritos que estão colocados aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente diz assim, mas porque o preto velho lá falou besteira, não deixou, fez isso, fez aquilo. Muitas vezes é porque, em vez de ser orientado, ele está orientando. Mas, a gente sabe também, né? Vai ler o livro Loucura e Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda que você vai ver que muitas vezes os espíritos que lá nessas fileiras se apresentam com um falar mais simples, com um falar até equivocado na fala, né? As construções das frases mais truncadinhas, são bobinhos não, são atrasados não, são bons missionários. Mas as pessoas que estão ali não vão acreditar nunca. Eu tive uma experiência muito interessante. Uma vez eu fui chamado para fazer uma palestra espírita no centro de Umbanda. E aí logo depois teria aquele momento que eles chamam de sessão lá, ou gira dos preto velhos. E eu fiquei observando, para não poder ir embora assim, deslocou e vai embora. Fiquei observando a chegada dos espíritos, algumas observações, e a espiritualidade me permitiu algumas observações do lado de lá. E eu achei muito interessante porque se aproximou de uma médium, um espírito ereto, esguio, né? Vestido como a gente tem aquelas descrições do filme de André Luiz, sabe? Aquela roupa simples, mas bastante digna e tudo mais. Ao se aproximar, ao se ligar à médium, a médium fez todos os trejeitos, se curvou, estalou o dedinho. E aí eu tô vendo aquilo assim, mas o espírito tá diferente e a médium tá agindo desse jeito. O que será que tá acontecendo? Mentalmente, tentei me ligar ao amigo espiritual que estava ali. Eu falei assim, por que você se apresenta desse jeito para ela? Por que você se apresenta desse jeito? Porque eu tô vendo que você não é assim. Meu filho, disse ele, se eu me apresentar como estou, nem ela vai acreditar que eu sou quem eu sou. Então eu atendo às necessidades, à expectativa dela para poder fazer o bem que eu vim fazer aqui. E eu me calei e ainda fui lá tomar o passe dele porque foi assim que a senhora me chamou para fazer. Achei maravilhoso. Nem todos são criaturas inferiorizadas que são dominadas, mas muitos há. E aí, nesses casos, que não precisa ser só nessa relação aí com o preto velho, com a escravidão, mas em todos os casos de espíritos atrasados, se a gente estabelecer um comércio, uma barganha com eles, nós é que estamos fazendo mal para eles. E é essa questão que o Emmanuel vai chamar para nós. É sobre esse imagina, é sobre essa elucubração que nós vamos fazer aqui, esse exercício de imaginação que nos leva lá àquela face dolorida da escravidão no Brasil. A nossa mancha histórica, né? Que a gente ainda precisa reparar. Olha que Emmanuel nos convida a refletir, sem generalizar, hein, gente? Só para a gente entender que, assim, nos casos em que aconteceu mesmo, em que a criatura dominante impediu o progresso daquele que deveria progredir, ele ficou numa condição inferiorizada, ele ficou numa condição de ignorância, mesmo que tivesse anseio de melhorar, ele volta no mundo espiritual para essa mesma situação. Então o Emmanuel vai falar para nós assim, presta atenção porque o texto é um pouquinho longo, a gente vai fazer algumas intervenções. Imagina-te possuindo irmãos furtados do teu lar quando pequeninos. Arrebatados ao teu afeto, foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moenda. Traficados como alimárias, animais, né? Erguiam-se com a aurora e suavam no eito enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédio nas próprias lágrimas.
Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar, soluçando, as próprias esposas vendidas a mãos mercenárias e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada no coxo. Desejariam estudar, mas eram propositadamente arredados da escola. E se mostrassem qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferros e varados até a morte. Pausa nesse instante. Claro que Emmanuel está fazendo uma referência nítida à escravização, aos 350 anos de escravidão que nós tivemos aqui, em que parte de seres, de uma população grande de seres humanos como nós, foi tratado como bicho. Não teve a chance, e a gente não precisa pensar só em escravidão, não. Os chamados pactos coloniais também impediam que as colônias tivessem o mesmo tipo de desenvolvimento intelectual que as metrópoles. Era assim. O que salvou o Brasil foi ter virado o Reino Unido a Portugal, lá nesse furdunço de história das invasões napoleônicas. Mas, senão, a gente teria ficado na condição de subalterno há muito tempo, demoraria muito mais para ter esse levante e essa busca de liberdade. Mas aqui, no caso da escravidão, fala-se daqueles que foram tirados numa condição, sim, diferente. O europeu tinha mais intelecto, um intelecto mais desenvolvido, mas não tinha moralidade. Pode ser que esses seres tivessem mais moralidade, mas não tivessem intelecto, desenvolvido, e aí ficassem submetidos. Então a tarefa de quem está numa condição intelectual mais amadurecida seria de educar, seria de amparar aqueles que estavam abaixo. Mas o que aconteceu com os 350 anos dessa mácula que é a escravidão? As pessoas foram submetidas, impedidas de progredir intelectualmente e algumas vezes tão abusadas, que foram impedidas de progredir moralmente. Desencarnaram, passaram por todos esses sofrimentos ali, perderam até um pouco do senso de humanidade que elas tinham. Imagine esses espíritos desencarnados, aqueles que não eram superiores, aqueles que não passaram pela escravidão como missionários ou para expiar falhas no passado em que eles foram senhores, foram aqueles espíritos simples que estavam em provas e que mereceriam ser impulsionados, mas chegaram no mundo espiritual do mesmo jeito que partiram. E aí estão lá, como Kardec disse lá na questão que a gente estudou, são bons, mas não têm conhecimento. E aí, se eles se aproximam de alguém, se eles voltam do mundo espiritual, como é que eles vão se manifestar? Essa é a questão. Então aqui, muito sutilmente, o Emmanuel convida a gente a fazer assim, mas gente, o que a gente fez? Porque olha só, isso foi no passado. Mas hoje, século XXI, quantas nações, e mesmo dentro do nosso país, quantas comunidades ainda são exploradas, ainda são mantidas? Quantos não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde? E se, de certa maneira, brutalizam, reagem violentamente. Alguns não, alguns se deixam abater, alguns minguam, passando por verdadeiros genocídios, como nós vimos acontecer lá na região norte recentemente, com uma comunidade indígena. Então, gente, não é só 350 anos atrás, não. Nós podemos estar construindo agora uma malta de espíritos bem atrasados, simples, que não tiveram oportunidade de crescer porque nós não demos. E aí Emmanuel vai fazer o outro paralelo. Bom, passaram por todos esses sofrimentos encarnados, não amadureceram, não evoluíram tanto quanto podiam. O que acontece quando eles desencarnam? Essa é a questão. Imagina, igualmente, que esses irmãos menos felizes, aqueles que não evoluíram, criados distantes do seu carinho, se comunicassem no plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivista em que ainda se expressam. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que lhes deviam respeito e renovação. Presta atenção nisso, hein? Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que lhes deviam respeito e renovação, e que continuam a tê-los como cães amestrados para os objetivos inferiores. Explorados em seus bons sentimentos, em regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas de jograis. E essa é a questão. Se a gente vai ao livro Nos Domínios da Mediunidade do André Luiz, vou colocar a capinha dele aqui embaixo pequenininha.
nos domínios da mediunidade, aquela playlist que a gente estuda lá nas terças-feiras, nas lives das terças-feiras, vocês vão ver o seguinte, tem um capítulo lá chamado Mediunidade Transviada, em que André Luiz e os benfeitores vão visitar exatamente um lugar desse. Não é um terreiro de umbanda, desses bem orientados, onde as pessoas estão lá buscando progresso àquela forma. Não, é um desses cantinhos que resolve o problema, que faz e desfaz trabalho, que tenta resolver os problemas materiais. Pois é, ali os espíritos são intelectualmente mais atrasados, são moralmente mais atrasados, mas eles estão sendo explorados pelos médiuns, pelos encarnados. É essa a situação que ele coloca aqui. E lembra, o Emmanuel falou que a gente tinha que ter respeito, tinha que ter cuidado por esses seres que foram confiados, que não deveriam ter chegado aqui na condição de escravidão. Mas no hoje, o que a gente está fazendo? E aí pensa pior, se chegam esses seres estalando dedinho, falando trocado, a gente ri, debocha. Não, pior ainda, é essa última frase aqui. Explorados nos seus bons sentimentos, regressando ao mundo onde foram supliciados, naquele caso, como pode acontecer agora também, né, são supliciados na confiança ingênua. São explorados, gente, são mantidos no espírito como vítimas de jograis ali, né, sendo colocados como joguete, peças, num jogo para satisfazer caprichos, para satisfazer interesses de pessoas muito menos interessadas em progredir, que são esses que vão buscar os favores. São esses que querem trazer a pessoa amada em 3 dias sem fazer esforço. São esses que querem arrumar um emprego no lugar do outro. Tem um monte de gente que faz isso. Tem um monte de gente que mercadeja com a mediunidade. Estão criando um compromisso terrível. E aí, como eu falei aqui, ó, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é alertado André Luiz. Olha, esses médiuns depois vão estar vinculados a esses espíritos quase que numa sensação, num sentido de simbiose, de escravidão, que vão cobrar deles a orientação que eles não deram. E essa é a questão importante. A mediunidade transviada, buscar esses cantinhos, ficar imaginando que os espíritos devem servir para resolver os nossos problemas, as nossas pendências, faz isso não, gente. Trabalha desse jeito não. Mediunidade é uma coisa sagrada. Se nós somos médiuns e temos o contato com esses espíritos, não vamos tratá-los mal não. Esses que a gente viu lá no livro dos médiuns, né? Que são bons, mas são pouco elevados intelectualmente. E aí, quando eles descobrem que não tinham certeza que cometeram erros, eles se recolhem e não falam mais nada. Porque de vez em quando tem uns pseudo-sábios que se manifestam, que dizem que vão resolver tudo, que tem um poder bambambam, e esses aí são espíritos atrasados mesmo. Esses aí são espíritos maus mesmo. Precisam ser colocados no seu lugar. Mas olha como Emmanuel vai concluir a tarefa, porque aí é a nossa responsabilidade. Ele joga a responsabilidade sobre nós, para nós não explorarmos os espíritos, para nós não usarmos a mediunidade de forma mercantil. Olha o que ele vai nos dizer para finalizar o capítulo. Imagina tudo isso e sentirás o coração confranger-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados iludidos na boa-fé. Longe de explorá-los com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los pela bênção do amor. E entenderás então que se todos endereçamos aos instrutores da vida maior petitórios constantes de socorro e de paciência, cada um deles também, diante de nós, exibe no coração as 4 palavras de nossa velha súplica: tem dó de mim. E essa é uma questão interessante, porque olha só, a gente vai colocar e fazer essa observação. Quando nós identificarmos espíritos nessas condições, nós não vamos explorá-los. Não significa que todos os espíritos que estão lá são dessas condições. Nós podemos ter verdadeiros missionários. Gente, agora eu vou trocar a capa do livro, né? Já foi lá o Nos Domínios da Mediunidade, mas eu vou colocar outra aqui, aquela que eu falei no começo, O Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Neste livro aqui, quem está lá no terreiro de Umbanda, fazendo o papel da irmã emerenciana, que se apresenta como uma preta velha, é uma missionária do bem. Quem está lá ajudando a irmã emerenciana é nada mais, nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes. Então não vamos ser preconceituosos. É Umbanda inferior. Não, analise o trabalho. Analise o trabalho. Há instituições que ainda recebem público, que têm esse apego às coisas materiais, que querem, né, e aos poucos vão sendo educadas. Nesta casa específica que eu falei, a dirigente é sensacional, porque ela, de maneira nenhuma, ela permite que as pessoas fiquem presas à troca material. Estão ali buscando evolução espiritual.
naquele caminho, naquele roteiro, sem preconceito, gente. Onde se faz o bem, Jesus vai estar. Onde se faz o bem, nós vamos ter benfeitores espirituais. Mas quando nós nos depararmos nas nossas reuniões mediúnicas ou no trato com espíritos, esses irmãozinhos assim, essas irmãs, que ainda se mostram fáceis de ser manipulados, que estão ali para agradar, eles ficam tentando fazer favores, usando o pouco conhecimento que têm, porque a gente pode encontrar alguns que têm muito conhecimento, são sábios. Desses que se apresentam na Umbanda com o título de pretos velhos, a grande parte é de sábios. Verdadeiras criaturas que têm conhecimentos, elementos da natureza, que são amadurecidos, que foram testados algumas vezes, se foram mesmo escravos, né? Na sua paciência, na sua perseverança no perdão, evoluíram. E tem muito a nos ensinar, mas vamos deixar esses clichês para lá. O importante é a gente entender o seguinte, se nós nos depararmos com espíritos nessa condição, em vez de pedir favores, em vez de perguntar o que aconteceu, como é que eles eram, vamos oferecer ajuda? Vamos colocar o nosso sentimento, o nosso carinho para ajudá-los? Por quê? Porque da mesma forma que a gente fica assim, ai, fulano de tal, Bezerra de Menezes me ajuda, Joana de Anjos me ajuda, pedindo ajuda, espíritos. Esses amigos estão pedindo ajuda para nós. Ofereçamos a eles o nosso melhor. Espero que você tenha refletido bastante. E se algum dia já teve aquela coceirinha, aquele comichão de ir lá no cantinho que resolve materialmente, que arruma emprego, vai não. Pense em trabalhar de outra forma. Pensa que a mediunidade é para crescimento espiritual dos espíritos e nosso. Não é para a gente ficar buscando resolver os problemas da Terra. Se livra disso. Quem resolve os problemas da Terra somos que estamos na Terra, trabalhando, estudando, realizando. E combatendo os erros, combatendo os equívocos, mas sempre o bom combate, o combate do amor. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Reflita bastante. Se gostou, manda o link para as pessoas que você ainda acha que vão lá procurar esses favores, que estão fazendo promessa para arrumar namorado, para arrumar namorada, né? Porque isso pode ajudar elas a não comercializarem com esses espíritos que estão nessa condição que o Kardec apresentou aqui, que o Emmanuel tratou aqui. Então, imagine e trabalhe e faça o bem. Te peço então que se inscreva no canal, acione o sininho para receber as comunicações. Agora que terminou, eu espero que você deixe o seu like. Mas se não gostou, você pode deixar o dislike e comenta aí embaixo. De um jeito ou de outro, diz por que você gostou ou não gostou do nosso vídeo, para a gente saber o que está acontecendo, o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!